cada pessoa tem uma configuração própria, porque faz um determinado tipo de perguntas, e esse determinado tipo de perguntas gera uma resposta particular, entendeu? Mas, novamente, não é inteligente. Tá? Aqui no livro ele fala sobre produtividade. Bem, você sabe que nos dias de hoje a produtividade não é uma opção. Por exemplo, hoje nós já produzimos comida suficiente, né, para alimentar todo o planeta. Só que o problema é na distribuição. Ninguém vai dar comida para quem não tem dinheiro para pagá-la, certo? Então existem pessoas com fome, mas muita da comida acaba se estragando. Então é um problema. Por exemplo, carros. Recentemente o governo brasileiro falou, as empresas falaram, olha, nós não estamos conseguindo vender mais carro, os pátios estão lotados e a gente vai fechar e mandar embora todo mundo. Aí o governo falou, não, a gente vai parar os impostos. Os impostos são responsáveis por 50% do custo do carro. Aí avisaram toda a população, olha, a gente vai cortar impostos, mas só agora, tem que comprar agora. Então o pessoal comprou os carros, né? Conseguiu o desconto necessário, as montadoras conseguiram sobreviver ao embate e conseguiram continuar produzindo. Mas a produção não é o problema. Não pode se produzir tanto assim porque não consegue vender. O problema é vender. Né? Você vê, então, por exemplo, celulares. São produzidos muito mais celulares do que a humanidade precisa. Toda pessoa que você conhece pode perguntar, ele tem lá na gaveta uns 10 celulares que ele guardou dos anos anteriores. Né? E ele não usa mais o celular porque quer sempre usar o celular da hora. Não precisa, mas então a produção está em excedente, se produz mais do que se necessita. Então o problema não é produzir, o problema é conseguir vender. É por isso que empresas como a Apple têm ações tão fortes, porque tudo que ele produz ele consegue vender, mesmo que seja um valor superior à produção. Por exemplo, para produzir hoje um celular, você custa US$ 21. E você compra um celular, hoje no Brasil, por volta de R$ 20.000. Um absurdo, se você pensar bem. Né? Mas essa realidade, e a realidade do mercado é esse, vender o mais caro possível para ter o maior lucro possível. Isso acontece em moda, nos perfumes, nos cosméticos, nos vinhos, em todo tipo de coisa. O problema não é produzir, o problema é vender acima do custo, muito acima do custo. Tá bom? Então, mas isso também é por causa de um equilíbrio instável do nosso mundo. De repente, explode um monte de gás, a coisa muda completamente. De repente, o aquecimento global queima toda a agricultura de diversos países, a história muda completamente, entendeu? Então, é um equilíbrio instável, mas no momento atual, a produção não é tão importante. O importante é conseguir vender aquilo acima do preço de custo. Muito bem. Aqui é uma outra coisa interessante nesse livro, que ele fala muitas coisas, mas a informação não é coerente com a nota dada. Ou seja, ele fala, eu peguei essa informação de tal lugar. Mas aí você observa bem e fala, não, é verdade, ele pegou essa informação de outro lugar. Por exemplo, tecnodistopia, que ele fala aqui. Ele pegou do 1984 do Orwell, não do livro que está dito aqui. Por exemplo, ele fala sobre democracia. Ele pegou a democracia do livro da Anne Applebaum, certo? Que ela escreveu 2 livros em 1920, O Crepúsculo da Democracia, que não está traduzido para o português, o Twilight of Democracy, e hoje o Autocracia S.A., né, que está em português. Mas ele não diz isso. Então eu já fico complicado. Né? Bem, vou fazer 2 vídeos, então vamos pular para a página 340, onde ele fala a receita de bolo
sobre qual é a proposta dele para controlar a informação, controlar a inteligência artificial que não existe. Não é? A primeira parte que ele fala segurança técnica. Não é isso. Não é isso. A primeira coisa que você faz para um governo é criar um observatório. O observatório observa o desenvolvimento da inteligência artificial, reúne as pessoas que conhecem o ambiente para criar um instituto regulatório, certo? Essa é a base. Não o que ele está falando aqui. É uma bobagem completa. Aqui ele fala sobre auditoria. Imagina só o Estado de Israel, que tem um sistema de inteligência artificial, vai dar a permissão para uma empresa fazer auditoria nesse sistema. Né? É um risco para o país. Né? Nenhum país vai permitir uma auditoria em seu sistema de inteligência artificial, no momento que surgirem esses sistemas, que não existem ainda, repito. E a ciência não se desenvolve assim do ano para o outro, certo? Às vezes uma coisa acontece num ano, às vezes acontece numa década, às vezes acontece um século depois. Sabe? Surgem sempre problemas que são difíceis de serem resolvidos. Não é assim, como diz o cara. Não vou desprezar o que está escrito aqui, muita informação concernente, muita coisa importante a ser debatida e discutida, mas não pode simplesmente aceitar o que o cara diz, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Depois vai ter o segundo vídeo. E vai contar uma piada da Gabi, né? Mas falta o final. Eu não consegui chegar ao final da piada. Então, eu vou ficar devendo para vocês. Então, um abraço grande. Bye, bye. Tchau.